Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a estévia. Muita gente conhece o adoçante comercial de estévia, né? Aquele que a gente vê na prateleira do supermercado, tanto na forma líquida quanto na forma de pó. Mas algumas pessoas não sabem que a estévia é uma planta da qual se extrai uma substância muito docinha, ou melhor, substâncias, né? São os glicosídeos de esteviol. Tem o esteviocídio, o rebaldiocídio, que são os principais ali elementos dulcificantes presentes ali, capazes de dar esse teor, essa característica extremamente doce à folha de estévia. E eu tô aqui com a estévia na mão, uma estévia desidratada. E é isso que eu quero falar mais para vocês hoje, que é o foco desse vídeo, é falar um pouquinho mais sobre a planta, o chá, né? Muitas pessoas não sabem também que elas podem utilizar o chá da planta para adoçar um cafezinho, ou mesmo no preparo de alguma receita, de algum bolo, por exemplo, é possível utilizar a estévia enquanto chá, né? Para você encontrar a estévia, você pode visitar floriculturas, no caso de estévia fresca, né? As mudinhas você encontra em alguns mercados que vendem mudas e também floriculturas. Depende da sua região onde você está, né? Agora a estévia desidratada ou seca, né? Que são a mesma coisa, que é isso aqui, que é a planta que passa pelo processo de desidratação e fica sequinha, é facilmente encontrada em sites, também em lojas físicas e também em mercadinhos, em diversos locais você consegue encontrar no supermercado, né? Também é muito comum você encontrar em algum cantinho que tem ervas, chazinhos lá, a estévia entre elas. Para vocês terem uma ideia, os povos indígenas guaranis no Brasil, no Paraguai e em alguns países da América do Sul utilizam há mais de centenas de anos a planta estévia para consumo em forma de chá ou para adoçar as suas bebidas, no preparo de receitas e também de forma medicinal, principalmente para tratar dores de estômago. Então, esse uso prolongado pelos indígenas, né, da planta estévia rebaldiana ou estévia rebaldiana bertoni, né, por tanto tempo, é uma evidência de segurança dessa planta. E além desse uso prolongado, esse uso popular, principalmente pelos indígenas, já existem também diversas pesquisas científicas que atestam a segurança da estévia rebaldiana, mais especificamente em relação às substâncias isoladas capazes de adocicar, né, que são os glicosídeos de esteviol. Não existem pesquisas que provem, que atestem a segurança do extrato bruto, né, que diríamos assim, é o chá, né, da estévia para uso prolongado, mas o consumo dos índios dessa planta em forma de chá ou para adoçar as suas bebidas, no preparo de receitas, como eu disse, por tantos anos, também nos dá essa segurança de consumo. Obviamente que a gente precisa também considerar as particularidades de cada indivíduo. Então isso aqui não é uma consulta, né? É apenas uma informação generalista, mas para vocês terem uma ideia do quão já a estévia é pesquisada, principalmente em relação aos seus glicosídeos de esteviol, que são essas substâncias super doces e com as quais são feitas os adoçantes comerciais que a gente conhece. Em relação aos estudos, as pesquisas científicas a respeito da estévia rebaldiana, ela é bem estudada no que concerne a sua capacidade de redução de glicose, o seu efeito hipoglicemiante, né? Então, para quem tem diabetes, a estévia pode ser muito boa, por isso que é um adoçante muito recomendado para quem sofre aí com diabetes. Existem pesquisas feitas em humanos no que refere a essa propriedade hipoglicemiante da estévia. Entre os adoçantes não calóricos, a estévia ela é um adoçante não cariogênico. Isso significa o quê? Que ela não produz cáries, mas um alerta, é importante se você for consumir a estévia enquanto adoçante comercial, né, seja líquida ou em pó, comprada em supermercados e lojas, etc e tal, você tem que estar atento à embalagem, à rotulagem, porque alguns fabricantes
colocam na fórmula também lactose, né? Então aí a gente tem um tipo de açúcar que pode gerar cáries nos dentes e eliminar essa propriedade dela que é não cariogênica, essa propriedade de não causar cáries, né? Existem também alguns estudos, mas, um detalhe, estudos não feitos em humanos, estudos feitos com animais, com ratos, que sugerem que a planta estévia tem uma proteção hepática, que ela é capaz de melhorar as enzimas hepáticas e, consequentemente, reduzir a gordura do fígado. Mas, repito, são estudos a nível de animais, né? Estudos em vivo com animais, não são ensaios clínicos, não são feitos com humanos. E embora alguns estudos que já foram feitos com animais e foram depois replicados em humanos mostraram às vezes a mesma aplicabilidade, o mesmo comportamento do corpo humano em relação àquela substância da mesma forma que nos ratos, não quer dizer que toda substância vai ter a mesma resposta. Então, como não há estudos com humanos, aí não se tem essa certeza, não se pode afirmar que ela traz benefícios necessariamente para o órgão, né, específico aqui que a gente está falando, que é o fígado. Mas a pesquisa, quando ela é feita com animais, com ratos, é uma porta aberta para que futuramente haja outras pesquisas, né, ensaios clínicos, pesquisas feitas com humanos, para certificar de que aquele resultado que ocorreu com a pesquisa feita com os animais também seja replicado, tenha o mesmo resultado com os humanos. Existem também pesquisas de análise da composição química e nutricional da estévia, né? Então ela já foi estudada e confirmada a sua capacidade antioxidante, porque ela possui, além dos glicosídeos de esteviol que a gente falou aqui, né? Que são essas substâncias capazes de dar o dulçor, a doçura, ela também é constituída de outras substâncias, de outros bioativos. Então ela também tem compostos fenólicos, né? Tem também flavonoides. Então ela, além da vitamina C também, então ela é por característica uma planta com potencial antioxidante. Existem contraindicações para a estévia também. A estévia não deve ser consumida no período de amamentação, no período da gestação, nem também por quem está querendo engravidar, porque ela pode ser contraceptiva. Não existem ainda estudos robustos para testificar, para comprovar se ela realmente assim, tem essa capacidade de contracepção, né? Mas os índios que usaram a planta por muitos anos afirmavam que ela era contraceptiva e existem alguns estudos com ratos, né, mostrando uma diminuição ali na quantidade de óvulos e de espermatozoides. Então, nesse sentido aí, é bom a gente evitar. E para você utilizar a estévia como chá, você pode usar 240 ml de água, né, deixar ferver, a gente faz sob infusão, então você deixa a água ferver. Ferveu, você coloca uma colherinha de chá da folha desidratada, abafa ali, deixa tampadinho, depois você coa e consome. Você pode consumir aí uma vez por semana ou 2 vezes, e o ideal é você revezar com também o adoçante estévia comercial, o purificado, né? Você tem que estar atento ao rótulo para ver se não tem lactose. O ideal às vezes é você comprar o pozinho, né? O pozinho verde. Ou então você pode pegar a planta desidratada também, colocá-la num processador ou no liquidificador, e aí você tem que ver o volume que você coloca, porque se aquela partezinha, a lâmina, né, se o espaço onde está a lâmina for muito grande, se a lâmina for pequenininha, não vai alcançar a planta como um todo para triturá-la a ponto de ficar aquele pozinho verde fininho. Então, talvez vai demandar mais quantidade de folha seca para você conseguir bater tudo ali e ficar processado, ficar bem fininho. Você pode usar uma colherinha ali também de café para adoçar o seu café, ou para fazer um chazinho mesmo, né, com os seus 240 ml de água. São formas de você utilizar, tá bom?
Ah, e outro detalhe, você também pode consumir o chá de estévia gelado. Simplesmente você faz pelo mesmo processo, deixa dar uma geladinha ou então coloca uma pedrinha de gelo e meio limão. Aí você vai ter um chazinho doce, geladinho, para quem prefere bebidas geladas. Vale lembrar também que a estévia ela tem um gosto residual amargo, né, por conta do esteviocídio, que é um dos tipos de glicosídeo de esteviol, essas substâncias capazes de dar o dulçor, né, adocicar. Então muitas pessoas às vezes não gostam do adoçante estévia, né? Existem hoje já algumas empresas, algumas indústrias que fazem o adoçante estévia e deixando ele mais suave, para não ficar tanto aí com esse gosto residual. Mas é importante a gente ver a rotulagem, o que contém, porque às vezes além da estévia tem outras substâncias que não vão agregar tanto à saúde. Então a gente precisa sempre estar atento ao rótulo. E outro detalhe, uma vantagem do adoçante stevia é, além do fato dele ser um adoçante não calórico, né, que é usado em substituição à sacarose, ao açúcar, ele é nutritivo, sim, porque existem adoçantes não calóricos e não nutritivos. A stevia é um adoçante não calórico e nutritivo, sim, porque além das substâncias bioativas, né, os compostos fenólicos, os flavonoides e outras substâncias ali que estão presentes na planta, na folha de stevia, há também a presença de nutrientes, sim, há a presença de vitaminas do complexo B, tiamina, existe o B2, B6 e outras vitaminas do complexo B. Também a vitamina C, tem uma boa quantidade de vitamina C, não é à toa que ela é uma plantinha antioxidante, né? Também a presença de minerais como ferro, magnésio, fósforo, entre outros. Então é um adoçante também nutritivo. E gostaria de compartilhar com vocês também o fato de eu ter escrito um livro chamado As Doçuras de Dona Dulcina, que é um livro onde a Dona Dulcina prepara receitas com seu ingrediente secreto, que na verdade nada mais é do que o chá de estévia. Ela utiliza o chá de estévia na preparação ali para adoçar o suco, para fazer um bolo também. E inclusive no final desse livro eu tenho uma receitinha lá que eu fiz, que eu testei em casa utilizando o chá de estévia como um dos ingredientes capazes de adoçar o bolo. E eu vou deixar o link também aqui na descrição, para você que tem interesse também, né, em verificar, quem sabe, conhecer essa minha obra. É isso, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!